Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus e seus discípulos caminhavam, alguém na estrada disse a Jesus: Eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus respondeu: As raposas têm tocas e os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus disse a outro: Segue-me. Este respondeu: Deixa-me primeiro ir enterrar meu pai. Jesus respondeu: Deixa que os mortos enterrem seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. Um outro ainda lhe disse: Eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Jesus, porém, respondeu-lhe: Quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, hoje como igreja, celebramos Francisco de Assis, servo e amigo do Altíssimo, fundador da família franciscana, frades menores, das Clarissas, da ordem franciscana. Ele assumiu a pobreza como norma de vida, tornou-se modelo de penitência, pregador da verdade, espelho de santidade e exemplo da perfeição evangélica. Carregava em seu corpo as chagas de Cristo, que eram os sinais da sua glória futura. Quanto bem nos fazem estes irmãos de carne e osso como nós, que no seu tempo viveram a aventura da fé e o seguimento de Jesus Cristo. E às vezes nós pensamos que seguir Jesus Cristo é para pessoas privilegiadas, com dons especiais, ou que já nasceram santos. Quem poderia ser como eles? Assis é um daqueles lugares que, sem dúvida, ficou marcado pela presença da passagem de seus santos, Francisco, Bernardo, Clara. Podemos imaginar como eles se reuniam para rezar nas montanhas ou como iam e voltavam pregando o Evangelho. Esses loucos mendicantes revolucionaram a história da igreja. Abriram um caminho para todos nós, ensinando-nos como seguir Jesus Cristo. Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos convida a retomar este senso de consciência e autenticidade que percebemos em Francisco, que possamos viver seguindo Jesus não na teoria, mas na prática da vida. Por isso que o Evangelho nos relata 3 chamados vocacionais para ajudar na decisão que Jesus Cristo faz diante das propostas que ele nos apresenta. O primeiro, Jesus não chama, mas ele se dispõe a segui-lo. O mestre pede-lhe um total despojamento. O Filho do Homem não tem travesseiro para descansar, apenas uma pedra. Venha. O segundo recebe o chamado de Jesus, mas ele quer antes enterrar o Pai. Jesus pede-lhe ruptura com a tradição pessoal. O terceiro, Jesus não chama e esse se propõe a segui-lo, mas quer antes despedir da família. Jesus lhe pede o desapego familiar. Muitas vezes nós olhamos e vemos o seguimento de Jesus como algo fácil, né? E até fascinante.
E muitas vezes nós nos entusiasmamos muito para seguir Jesus a partir de um acampamento, de um cursilho, de um retiro que fazemos. Mas passa a emoção do momento, diante da primeira dificuldade que aparece, se desiste. Seguir Jesus Cristo é uma aventura que nos torna pessoas apaixonadas, pessoas loucas, a exemplo de Francisco, a exemplo de Clara, capaz de sair pela porta dos fundos da casa, significando para seus pais que ela jamais voltaria para casa. Seguir Jesus Cristo, repito, é aventura, não é camisa de força, é liberdade e não repressão, é alegria e não frustração. Que nós, neste caminho de seguimento, cada um de nós, respondendo à nossa vocação, ou melhor, tentando descobrir a vocação para a qual Deus nos chama, que tenhamos a alegria, a coragem de um Francisco de Assis, de responder, despojando-se totalmente de seus bens, tendo a coragem de beijar o leproso e demonstrar a coerência do seguimento e do anúncio do Evangelho. São Francisco de Assis, rogai por nós.